Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do Salmo 23, eu gostaria de ler com os irmãos hoje a parte referente aos versículos 3 e 4, quando ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente lê esses dois versículos, principalmente no versículo 3, quando ele fala: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, Davi estava clamando a Deus, estava pedindo a Deus que desse a ele providência divina, porque ele era rei, ele era um guerreiro, ele tinha que tomar decisões todos os dias da vida dele. E nem sempre as decisões que ele tomava eram decisões fáceis. Muitas das vezes ele tinha que pensar nos seus soldados, nos seus guerreiros, no seu reino. Ele tinha que pensar muito bem na sua estratégia, na sua logística de guerra, para ele poder vencer os inimigos que periodicamente o enfrentavam. Então ele pede refrigério à minha alma. Me dê paz na minha alma, me dê discernimento, me dê sabedoria junto à minha alma, para que eu possa ser guiados pela vereda da justiça. Então Davi não queria ser injusto. Davi não queria fazer nada que não fosse para prevalecer a justiça de Deus sobre o seu reinado. Então ele pede por amor do seu nome. Então já não era nem ele como rei, nem ele como Davi, que Deus tanto abençoava, Deus tanto protegia, Deus tanto... Ele pede pelo amor de Deus, me dê refrigério. Pelo amor de Deus, me guia pelas veredas da justiça. Eu não quero ser um humano para fazer tudo errado. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser um filho de Deus para poder tomar as melhores decisões para a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Aí ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, andar pelo vale da sombra da morte não é para qualquer um. Andar pelo vale da sombra da morte significa provações, e muitas das vezes provações terríveis, difíceis, onde você acha que você não vai ver a luz no fundo do túnel. Mas quem te levou a essa provação foi o próprio pastor, foi o próprio Deus, porque ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então Davi tinha convicção que se ele estava caminhando por dificuldades, por vales da sombra da morte na vida dele, ele tinha o Senhor com ele. Eu um dia quero deixar aqui um testemunho com vocês com relação à minha vida e o vale da sombra da morte ao qual eu tenho peregrinado. Eu, a minha esposa, a luta que nós temos todos os dias contra o vale da sombra da morte. E não é fácil, não é fácil. Se você não tiver confiança total e completa no Deus que você serve, no Deus que chama aqui a atenção de Davi, você não vai vencer. Então andar pelo vale da sombra da morte significa confiança, significa entrega, significa que você sabe que você não está sozinho. Ainda que você chore, ainda que você lamente, ainda que você grite, mas grite aos pés de Jesus. Chore aos pés de Jesus. Lamente aos pés de Jesus, porque Ele vai te dar a solução. Ele vai te livrar desse vale da sombra da morte dentro da vontade e dentro da longanimidade, da beneficência, do amor, de tudo que Jesus tem por cada um de nós. Então Davi fala que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Então você não temer mal algum significa que você está confiante em Deus. Você está confiante que existe um ser superior que é capaz de te guiar por um vale tão difícil de você passar. Você tem que sempre dizer que Deus está contigo. Não dê margem ao inimigo. Não dê margem a ele falar que você vai se perder pelo vale da sombra da morte. Não vai. Deus tem um plano. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós devemos ser submissos a esse propósito. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou em outras palavras, eu sou confortado porque eu sei que o Senhor que está comigo, Ele está me moldando, Ele está me lapidando, Ele está me refinando. E é isso que Deus quer fazer com você nesse dia. Entregue tudo da sua vida nas mãos de Deus. Não importa o vale da sombra da morte que você está andando.
mas o que importa é que você está andando com o Senhor, que te levou por esse vale da sombra da morte. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque sabemos que sem a tua presença nas nossas vidas nós não somos nada, nós não podemos nada, sequer atravessar o vale da sombra da morte, mas que o Senhor venha ser conosco, nos fortalecendo e nos guiando e nos dando coragem para sermos vencedores em nome do Senhor Jesus. Amém.